ficar registrado, né, para as gerações vindouras. Muito bem, já estamos gravando. Vamos lá então, pessoal, eu vou compartilhar aqui, né, a minha tela com vocês, tá? Para que nós possamos bater este papo legal sobre comunicação, né? Lembrem-se que a nossa matéria de hoje, nosso componente curricular, né? Às vezes eu chamo de matéria por questão de hábito, né? Principalmente a garotada tem um pouco de dificuldade de entender o conceito de componente curricular. Então eu acabo falando matéria. Mas o nosso componente curricular de hoje, quinta-feira, é GRA. O que significa GRA? Gerenciamento de rotinas administrativas. Então, um profissional de recursos humanos também realiza rotinas administrativas? E como, né? Grande parte do que nós fazemos está diretamente ligado a processos administrativos, a processos gerenciais, tá? Então, inevitavelmente, o profissional da área de recursos humanos, ele realiza atividades, realiza processos administrativos. E como eu falei, né, no início ali, enquanto ainda não estávamos gravando, uma das responsabilidades, uma das atividades dentro da área administrativa, ou dentro da atividade administrativa, é a comunicação, pessoal. Para que nós possamos subsistir como sociedade, é necessário que exista comunicação, né? Quando foi desenvolvida a linguagem escrita, né, começou lá com os sumérios, lá como linguagem cuneiforme ainda, a linguagem escrita, ela permitiu que o conhecimento, ela permitiu que as informações, que as histórias, que os fatos, acontecimentos fossem transmitidos através das gerações, porque este conhecimento ele não morria mais com a pessoa que o possuía, né? Ele podia ser registrado, ele podia ser escrito, né? Então, a habilidade de comunicação do ser humano, quanto mais desenvolvida ela é, mais a sociedade é desenvolvida, mais, no caso, trazendo para dentro da empresa, né? Mais o negócio é desenvolvido. E uma coisa muito interessante nessa questão da comunicação é que ela evolui a maneira em que os negócios também evoluem, né? Há tempos atrás, há décadas atrás, você não tinha uma preocupação muito grande com a questão dos detalhes da comunicação, a maneira como as informações eram transmitidas, não existia muita preocupação em relação a isso, né? Mas conforme você vai tendo um aumento da aplicação da tecnologia, você vai tendo um aumento da necessidade de aproximação e da interação humana nos negócios, no trabalho, na vida social, nós vamos percebendo a necessidade do aprimoramento do processo da comunicação. Nós vivemos em tempos em que as pessoas têm dificuldade de se comunicar, pelo menos comunicar-se corretamente. Você pega, por exemplo, aplicativos instantâneos de mensagem, né? A maneira como as pessoas escrevem, você tem que ler 2, 3, 4 vezes para tentar decifrar o que foi escrito ali. Não existe pontuação, não existe vírgula, não existe sequência lógica na informação, não tem começo, meio e fim. E isso prejudica o processo da comunicação. Pode gerar problemas, né? Você pode ter um problema de comunicação que pode trazer uma falha severa na operação do negócio da empresa. E esse problema de comunicação, pessoal, ele está em absolutamente todas as esferas. Eu converso com outros professores através de WhatsApp, por exemplo, e eu tenho que ler 3, 4 vezes o que a pessoa escreveu para tentar entender o que está escrito ali, né? Então, não é um mal da ausência de cultura, né? É um mal da sociedade mesmo, é um mal comportamental, tá? Essa questão de um exemplo, né, que eu estou dando da dificuldade na comunicação. As pessoas, elas cada vez mais têm dificuldade de entender um ao outro. As pessoas cada vez mais têm dificuldade de expressar ideias e sentimentos. E isso é um problema, né? Para nós, profissionais, que lidamos com pessoas, que lidamos com outros seres humanos, nós, principalmente, precisamos dominar a arte da comunicação. Comunicação é algo que se aprende, é algo que pode ser desenvolvido, é algo que pode ser aprimorado.
E nós vamos aprender primeiro a conceituação e depois, né, em momento oportuno, nós vamos exercitar a realização desta habilidade, né, da comunicação e de outras habilidades que também são essenciais do ponto de vista comportamental para os profissionais que estão na área de RH, de administração e afins. Tudo bem, queridos? Vamos começar aqui então, né, a nossa apresentação, nossa apreciação a respeito do assunto. Mas antes, quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo esse primeiro slide que está aparecendo aqui agora. Ó. Estão vendo esse slide que está aparecendo agora? Sim, eu sim. Ótimo. O slide dos sentidos, né? Estão vendo aí o slide dos sentidos? Sim. Beleza. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bacana? Tá cortando? Tá tranquilo. Muito bueno. Lembrando que se por acaso, né, cair a minha conexão... Tá tranquilo, tá favorável. Ixi, eu não entendi. Tá tranquilo, tá favorável. Ah, meu Deus. É o clima das músicas ainda, né? Muito bem. Obrigado. Muito bem, queridos. Lembrando que se acontecer algum tipo de problema técnico aqui, cair minha conexão, se eu sumir, né, se em algum momento vocês notarem que eu parei de falar, aguardem por aí que eu volto, tá bom? Quando eu percebo que cai a conexão aqui, eu dou um jeito de voltar rapidamente. Então, por favor, não saiam, tá? Aguarda que dentro de 3 minutinhos, 5 minutinhos no máximo eu estou de volta. Muito bem. Vamos seguir aqui então. Eu acho que tem algum áudio aberto aí, pessoal. Se puder fechar, eu agradeço. Para não ter, eu estou com retorno da minha própria voz aqui. Muito bem. Nós estamos falando da comunicação, né? Nós estamos acostumados a entender e a pensar comunicação como algo falado ou escrito, né? A comunicação, ela na maior parte, né, na sua maior parte, a representatividade da comunicação é realmente falada ou escrita, a representatividade da comunicação. Porém, do ponto de vista de compreensão do mundo, de entendimento daquilo que está acontecendo à nossa volta, nós usamos todos os nossos sentidos o tempo todo, né? A nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa visão e o nosso tato. Do ponto de vista da psicologia, pessoal, existem mais sentidos, tá? Mas nós não vamos tratar disso hoje, tá bom? É um assunto para o futuro, né? É um assunto lá para o segundo módulo. Hoje nós vamos nos ater aos nossos 5 principais sentidos, tá? Muito bem. Então, na prática, como é que nós entendemos o mundo? Como é que nós percebemos o mundo? Como é que o nosso cérebro processa as informações a ponto de nós compreendermos as informações ao nosso redor? Quando uma pessoa está falando com a gente, está contando uma história, por exemplo, normalmente quando você está olhando para a pessoa, né, quando você está pessoalmente em contato com ela, você vai prestar atenção não só na história em si, você vai prestar atenção, né, consciente ou inconscientemente, na entonação de voz que ela faz, no gestual, no comportamento físico dela, nas expressões faciais, né? E tudo isso vai compondo um cenário, vai compondo uma imagem, e o seu cérebro vai juntando esses pedaços, essas partes, né? Como se fosse uma espécie de colcha de retalhos, para que as coisas façam sentido para você. Então, como é que funciona a nossa compreensão a respeito do mundo, né? Se eu não entender como é que o meu cérebro funciona, eu não tenho como entender a comunicação, porque a comunicação ela é lógica e é emocional ao mesmo tempo, tá? Envolve raciocínio, envolve sentimento, percepções. Então, como é que o cérebro da gente processa? Como é que a gente entende alguma coisa, né? Não existe um consenso, né, na ciência, na medicina, nos profissionais, nos especialistas que estudam o funcionamento do cérebro,
não existe um senso comum de como o cérebro da gente funciona. Como funciona a memória, como é que a gente aprende as coisas? Como é que pode você, de repente, do nada, você se lembrar de uma coisa que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, isso vir à sua memória de uma forma tão vívida que, às vezes, você se lembra dos cheiros, você se lembra da temperatura do ambiente. Então, não existe uma explicação para como o nosso cérebro funciona, tá? É uma explicação precisa. Existem conjecturas, né? Existem suposições, existem ilações. Então, essencialmente, como é que, baseado nessas ilações, nessas conjecturas, nessas suposições, como é que o nosso cérebro funciona? Ao longo da nossa vida, né, desde que nós nascemos com o nosso HD em branco. Né? A gente nasce zerado, sem informação nenhuma, sem nenhum tipo de armazenagem, né? E aí, conforme nós somos formados no ventre da nossa mãe, nós já começamos a ter contato com sons, com barulhos do ambiente externo, com luminosidade. Então, nós começamos a receber estímulos externos. E isso começa a ser armazenado ali no nosso HD, né, na nossa memória. E nós nascemos e nós vamos tendo contato com as pessoas, nós vamos vendo coisas, nós vamos ouvindo coisas e nós vamos armazenando tudo isso na nossa memória. Cada experiência, cada palavra que você ouve, cada som que você ouve, cada cheiro que você sente, cada sabor que você prova, cada textura que você toca, tudo isso vai sendo armazenado em regiões distintas do nosso cérebro, tá? E aí, quando você ouve uma história, cada elemento da informação que é passada para você, enquanto a pessoa está contando a história, né? Ela está contando, esse final de semana eu fui na casa da minha avó, que fica lá num sítio, né? E quando eu estava chegando lá, tinha uma porteira de madeira. E aí, quando eu passei pela porteira, tinha um monte de galinha d'Angola. Aí, depois tinha os cachorros. Aí, do lado, tinha um lago. Aí, tinha a casa, tinha um balanço na árvore. Enquanto eu vou falando isso para vocês, o cérebro de vocês ele está captando cada uma dessas informações, cada fragmento de informação que eu estou lançando para você, e ele está percorrendo as regiões do seu cérebro buscando alguma coisa para combinar, alguma coisa para fazer sentido com isso que eu estou dizendo. Então imagine que a partir do momento que o seu cérebro encontra sentido, encontra alguma coisa similar que se compare àquilo que eu estou dizendo, ele vai compondo, vai usando esse pedacinho e vai juntando como se ele estivesse criando uma espécie de quebra-cabeças de informação. E aí, né, quando ele consegue juntar as informações, ele preenche as lacunas, os espaços vazios e faz com que as coisas tenham sentido para a gente. Enquanto eu falei, eu fui na casa da minha avó no sítio, pode ser que você não tenha uma avó que mora no sítio, mas se você já foi em algum sítio alguma vez, provavelmente veio uma imagem de uma estradinha indo para algum lugar, veio uma imagem de você virando com o carro em alguma entrada, vendo árvores, vendo plantas, e eu não falei nada disso. Quando eu falei que eu passei, né, a porteira de madeira, teve gente que imaginou que era uma porteira alta, outros imaginaram que era uma porteira baixa, outros que a porteira era pintada de alguma cor, outra que era só de madeira. Quando eu falei, né, das galinhas da Angola, alguns já imaginaram um monte, outros imaginaram só algumas. Quando eu falei dos cachorros do lago, do balanço na árvore, alguns imaginaram que era um balanço com uma madeirinha, né, aquela tabuinha, outros imaginaram que era um pneu amarrado. Então, nós vamos compondo o nosso cenário baseado na nossa própria experiência de vida. Quanto mais experiência nós temos e quanto mais rica é a informação, é a fonte de informação que você está recebendo, mais o nosso cérebro consegue dar sentido, mais ele consegue criar um cenário mais cheio de riquezas de detalhes. E isso é o que vai fazendo com que a gente compreenda os fenômenos e as coisas que acontecem à nossa volta.
Então, vamos mostrar aqui um exemplo prático, né, para vocês entenderem. Bom, quando eu mostro essa imagem para vocês, olha só que imagem bonita. Estão vendo esse cenário aí? Está aparecendo para vocês? Sim. Olha que imagem bonita, né? Imagina que você está lá no alto de uma montanha, né? Vendo aí o sol. Professor. Oi? Inspirador essa imagem. Pois é. Bonita, né? Vendo aí do alto de uma montanha aí, pode ser, não dá para saber se é o pôr do sol ou se é o nascer do sol, né? Muito parecido, né? Mas vamos imaginar que é o pôr do sol. Olha que imagem linda, né? Olha que imagem bonita. Enquanto vocês estão olhando para essa imagem, está despertando em vocês sentimentos, né? Como nós tivemos a manifestação, poxa, inspiradora, né? Olha que ela despertou, essa imagem despertou. Eu não estou vendo quem se manifestou, porque a minha tela está ocupando tudo aqui, eu não estou vendo, mas despertou na Janaína, obrigado, né? Esse sentimento de inspiração, né? De prazer, de algo gostoso, de algo bonito de se ver. A gente pode até se imaginar nesse lugar, né? Só mais uma aqui para a gente poder chegar a algo que é mais comum para a gente. Nem todo mundo é muito chegado a escalar montanha, né? Mas uma prainha, o pessoal até que gosta, não gosta? Olha aí, que imagem linda, gente. Né? Sim. Olha que imagem gostosa. Quase que a gente consegue ouvir o mar arrebentando ali na areia. Não dá para ouvir aquele som, aquele chuá da água, aquela brisa gostosa, aquele cheiro de maresia, aquele som, né? Não só da água, mas às vezes de pássaros, né? Olha só que lugar lindo, uma praia deserta, né? Lindo. Muito bem. Então, como é que funciona o nosso cérebro em relação a essa imagem, né? Imagine que você está na praia, tá? Você está no lugar dessa moça sentada lá na praia, curtindo, né? Um momento. Muito bem. Nesse exato momento em que você está sentado ali na praia, né? Eu estou agora mostrando para vocês tudo aquilo que eu falei anteriormente, tá? No momento que você está sentado ali na praia, você está recebendo centenas de sinais elétricos, centenas de estímulos, cada um deles sendo captado por um dos seus sentidos, né? Então você está sentado ali, está sentindo a textura da madeira sobre a planta dos seus pés, está sentindo o seu corpo apoiado na cadeira, né? Está sentindo ali a casca do coco que você está segurando na mão, que você está bebendo a água, está sentindo a brisa do mar tocando a sua pele. Então, veja que o tato ele está sendo estimulado, né? A sua visão também está sendo estimulada. Você está vendo o movimento da água, o movimento de pessoas, os animais, as cores da vegetação, do ambiente, dos elementos à sua volta. Então, a sua visão também está sendo bombardeada com centenas de estímulos por segundo. O seu paladar também está sendo estimulado. Você está ali degustando uma água de coco, tem também um cafezinho ali do seu lado, né? Você pode sentir também a própria maresia que vem, ela é captada não só pelo nosso nariz, mas também pela nossa boca, né? Para que o sabor faça sentido, né? O sentido do sabor faça sentido. Ele é captado ao mesmo tempo pelo nariz e pela boca, tá? Então, também está sendo estimulado ali naquele momento, né? Nós também estamos tendo a nossa audição estimulada, né? O barulho das ondas, o som dos animais, o som do vento vibrando as folhas das árvores, sons diversos do ambiente. Então, estamos sendo estimulados também na nossa audição. E, é claro, no nosso olfato, né? Como eu falei, sentindo ali o cheiro da brisa marítima, aquele cheiro da maresia, né? O cheiro, por exemplo, do café que você está bebendo, de algum alimento, tá? Então, nós somos bombardeados o tempo todo em todos os nossos sentidos, né? E o nosso cérebro, ele vai captando todas essas informações para fazer, como eu disse para vocês, né, com que essa colcha de retalhos de informações, ela crie para nós um cenário que faz sentido. Alguma coisa que
que tem alguma representatividade para a gente, né? Por isso que, às vezes, diante de alguma coisa que você vê, alguma coisa que você ouve, alguma coisa que você prova, você tenta encontrar um sentido, um nexo naquilo e parece que não tem significado. Nossa, eu não entendi o que essa música disse, eu não entendi o que a pessoa falou, eu não entendi o sabor, não dá para distinguir o que é. Por exemplo, eu estou de olhos vendados, eu estou pegando em algum objeto, olha, eu não estou conseguindo distinguir o que é. Então, repare que todos os nossos sentidos, eles estão trabalhando juntos, estão trabalhando ao mesmo tempo, porém, podem ficar lacunas de compreensão que alguma experiência, alguma situação com a qual você nunca se deparou antes. Você nunca teve contato com aquele termo, com aquela palavra, com aquele som, com aquela textura, e você não sabe o que é. Então, a partir daquele momento, né, todos os seus sentidos vão se voltar para aquilo, para aquela experiência que você está vivendo naquele momento, e aí você vai armazenar essa informação. E no futuro, se você tiver contato com a mesma situação, com o mesmo som, com a mesma textura, com o mesmo sabor, enfim, né, com o mesmo cheiro, você vai ter a referência, igual que eu senti aquela vez, é igual que eu vi, é igual que eu ouvi aquela vez, tá? A partir daí as coisas passam a fazer sentido. É assim que a gente aprende, é assim que a gente entende as coisas, quando elas fazem sentido. Porém, nós estamos acostumados a associar o funcionamento do nosso cérebro como se fosse um computador, né? A gente imagina o nosso cérebro ali funcionando mais ou menos como um computador funciona. Porém, o computador, ele não chega nem perto da capacidade de processamento do nosso cérebro. Um computador, ele realiza uma tarefa de cada vez. Uma única tarefa de cada vez. Enquanto que o nosso cérebro é capaz de realizar centenas de milhares de processamentos ao mesmo tempo. Mesmo que inconscientemente, tá? Muito bem. Então, vamos dar mais uma olhada aqui, né? Se nós estamos acostumados a pensar o nosso cérebro funcionando como um computador, e eu digo para vocês que não é como um computador, como é que ele funciona? Como é que a gente pode comparar o funcionamento do nosso cérebro? A gente imagina que ele funciona, né, trazendo para uma dinâmica humana, só para facilitar a compreensão, como se fosse duas pessoas conversando ao mesmo tempo. Uma fala, a outra escuta. A outra fala, a primeira escuta, e acontece aquela troca de informações, né? Enquanto uma fala, a outra entende. Então, você está tendo esse processamento sóbrio, lógico da informação, né? Porém, o nosso cérebro ele não funciona como uma conversa de duas pessoas. Ele funciona como se fosse uma família inteira de italianos no almoço de domingo, conversando. Um grupinho está contando uma história, outro grupinho está rindo, as crianças estão correndo, gritando, subindo em árvore, andando de bicicleta, caindo, chorando. Tem um outro grupo tocando violão e cantando mais ao fundo. Tem uma outra galera na cozinha, tem uma galera na sala, tem um pessoal correndo no quintal, tem uma galera jogando bola. Tudo isso ao mesmo tempo. Você consegue se imaginar num cenário desse? Quem tem família grande sabe do que eu estou falando, né? Imagine que o seu cérebro é como se fosse a sua família reunida para um almoço de domingo, para um jantar, para um final de ano, para uma ceia de Natal, onde todo mundo está conversando ao mesmo tempo, onde cada um está falando de um assunto diferente, cada um está rindo, está chorando, tá a criança gritando, neném chorando, velho reclamando, enfim. Tá? Imaginem isso acontecendo. O nosso cérebro ele funciona assim. As informações que nós estamos absorvendo o tempo todo, imagine que nesse exato momento que eu estou falando com você, todos os seus sentidos estão ativos. Cheiro que você está sentindo, se você está em algum lugar da tua casa, aí pode ter alguém fazendo janta, você está me ouvindo falar e está sentindo o cheiro da comida, né? Você está me ouvindo falar, mas ao mesmo tempo tem uma televisão ligada perto, tem alguém conversando. Então, repare que você tem não apenas o estímulo do que eu estou falando, mas tem outras fontes sonoras. Então, enquanto você está me ouvindo, você está, por exemplo, com o caderno e a caneta na mão, anotando alguma coisa, ou o celular, mexendo, digitando alguma coisa. Então, repare a quantidade de estímulos que você está tendo, né?
E nessa bagunça toda, pessoal, nesse monte de informação, o nosso cérebro ele vai dar atenção, ele vai captar aquilo que se destaque, né? Imagina que está todo mundo conversando, todo mundo brincando lá em família, batendo papo de boa. De repente, do nada, alguém grita: truco! Todo mundo cala a boca e olha para aquela pessoa e fala: esse cara tá louco. Então, o que acontece? O que ele fez, aquela informação se sobressaiu às demais. Ela se destacou. Então, o cérebro vai dar atenção para aquela informação. Enquanto eu estou falando com você, se você estiver respondendo uma mensagem, estiver digitando algum texto no celular, por exemplo, para mandar para alguém, você pode até achar que está me ouvindo, mas, apesar de você estar recebendo o estímulo da minha voz no seu ouvido, a sua atenção, o seu processamento cerebral está voltado para o texto que você está digitando. E mesmo que você ouça todas as palavras que eu estou dizendo, alguma coisa vai passar. Alguma coisa você não vai entender. E aí você vai olhar para mim, né? Vai olhar para a tela, vai ver essa slide que eu estou projetando e vai falar: ele falou alguma coisa que eu não entendi. E agora? O que ele falou que eu não entendi, hein? E aí você vai pensar assim: tudo bem, tá tranquilo, porque tá gravando a aula, depois eu posso assistir e ver o que foi que eu perdi. Então, o nosso cérebro funciona assim, pessoal. O tempo todo nós estamos recebendo estímulos, o tempo todo nós estamos processando informações, tá? E todas essas informações, todos esses estímulos são parte da comunicação. Na verdade, cerca de mais de 80% da comunicação, ela não é, a mensagem em si, o texto em si. Ela é gestual, né? Então, nós observamos, nós comunicamos muito mais com o nosso comportamento do que com aquilo que nós estamos falando. Porque enquanto nós estamos vendo a pessoa, o que ela está falando, você está comparando a linguagem corporal dela com a linguagem coloquial dela, com o que ela está falando. Se as coisas não casarem, né, se aquilo que o corpo dela está falando não casar com aquilo que a boca dela está falando, você vai achar que a pessoa está mentindo, que ela está ocultando alguma coisa, que ela está dizendo meia verdade, que ela está falando, enquanto ela está falando, ela está com medo, enquanto ela está falando com sarcasmo. Então, o nosso corpo, o nosso tom de voz, as nossas expressões faciais, elas vão falar muito mais do que o texto que nós estamos emitindo. Hoje, nesse exato momento, né, enquanto eu estou explicando esse conteúdo para vocês, reparem que vocês têm de mim apenas um único estímulo, apenas uma única fonte de informação, que é a minha voz. Enquanto eu estou falando, eu estou deixando as imagens, eu vou mostrando as imagens para vocês para enriquecer aquilo que eu estou dizendo. Mas vocês têm como fonte de informação somente a minha voz. A minha comunicação com vocês nesse exato momento, ela está sendo difícil, porque ela está perdendo parte do mecanismo de comunicação. Vocês estão ouvindo eu falar e estão prestando atenção única e exclusivamente no ritmo da minha voz, na entonação que eu estou usando e nas informações que eu estou transmitindo. Mas vocês não estão me vendo. E por não me verem, vocês têm parte da comunicação prejudicada. E quando nós comunicamos sem que a pessoa do outro lado não nos veja, como por exemplo por telefone, nós temos que ter um cuidado ainda maior. A atenção tem que ser redobrada, a maneira como você está expondo a informação, a maneira como você está transmitindo a ideia, tendo certeza de que você está oferecendo para a pessoa que está te ouvindo os elementos necessários, que são fundamentais, para que ela compreenda a mensagem, porque senão a comunicação vai ficar prejudicada, né? Um exemplo da entonação que eu falei para vocês, né? Como nós entendemos o mundo, como a nossa entonação ela comunica. Quando vocês me falaram boa noite, imagina que eu vou falar boa noite para vocês agora, tá? Quando vocês falaram para, olá, professor, boa noite, tal. Eu vou responder para vocês assim, ó. Boa noite, gente, boa noite. Eu disse boa noite.
mas o tom da minha voz transpareceu que o meu sentimento, que o meu pensamento, que o meu estado de espírito, no momento em que eu disse boa noite para vocês, é um estado de espírito bom? É um estado de espírito bacana? Com esse meu boa noite, gente, boa noite, boa noite. O que é que vocês percebem com esse boa noite? É um boa noite meio que... só vou dar boa noite ali rápido, sabe? Parece que eu tô meio bravo, não parece que eu tô meio bravo? Não. Eu acho que... Professor, Janaína, eu acho que é um tom de preocupação ou com alguma coisa de estresse que o senhor passou, mais ou menos isso? Isso, muito bem. Percebam que pelo fato de vocês não me verem, né, de vocês não estarem me enxergando para saber qual é o meu comportamento, né, qual é a minha linguagem corporal, vocês vão concluir baseado nas experiências que vocês têm. Então, quando alguém fala desse jeito que eu falei para vocês, vocês estão acostumados a lidar com outras pessoas. Então, imagine que você conhece alguém, ou você mesmo, que quando fala esse boa noite, como eu falei, esse boa noite, gente, boa noite, boa noite. Você fala assim quando está preocupado, quando está com pressa, quando está com raiva. Cada um tirou uma conclusão, cada um teve uma interpretação. Porque vocês não têm o cenário completo, vocês não estão me vendo. Entenderam? Como nós temos que tomar cuidado com a questão da comunicação, a maneira como nós comunicamos. Um outro exemplo, vamos ver como é que vocês interpretam a minha fala agora, tá? Eu vou usar as mesmas palavras, mas vou falar de um jeito diferente. Boa noite, gente! Boa noite! E agora? Tá animado, pra cima. Exato. Perceberam, queridos, como nós lemos muito além do que o texto diz? Porque eu disse o mesmo texto, mas a maneira como eu disse, a entonação na minha voz foi diferente. E não só a palavra, não só o idioma, não, nós criamos um código, né? Nós vamos ver isso já já. Mas eu só quero saber se vocês entenderam isso que eu quis dizer para vocês, da importância e da preocupação que nós temos que ter quando nós comunicamos, quer seja de forma oral, quer seja de forma escrita, quer seja por um sinal, por uma figurinha, por um desenho, por uma placa, por uma foto de um objeto, de uma pessoa. Nós temos que tomar cuidado, porque a responsabilidade pela compreensão da mensagem não é única e exclusiva do recebedor, ou seja, de quem recebe a mensagem, mas é também do emissor. Porque se eu não emitir a mensagem do jeito certo, eu corro o risco de que vocês que estão me recebendo, que estão me ouvindo, entendam do jeito errado. Então, por isso que quem comunica tem que entender como é que funciona a comunicação. É por isso que nós estamos aprendendo isso hoje, porque como profissionais de recursos humanos, nós nos comunicamos o tempo todo com a equipe, com gente de dentro da empresa, de fora da empresa, com o diretor, com o funcionário, com o cara da expedição, com o presidente da empresa, com o presidente nacional, Latinoamérica, mundial. Nós estamos o tempo todo nos comunicando, tanto profissionalmente quanto socialmente. E nós temos que entender como funciona para que nós possamos fazer do jeito certo. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, alguma colocação, algum exemplo, alguma história? Manifestem-se, por favor. Oi. Eu tinha uma... A gente trabalha para uma firma, não sei se o senhor conhece a TCL. Já ouviu falar? TCR? TCL. Não, por nome não conheço. É a Toshiba, na verdade. Ah, tá. Tá. Eles lá, eles são do tipo assim, não importa o que aconteça na sua casa ou o que aconteça na sua vida pessoal, não leve ao trabalho, porque acaba atrapalhando o rendimento da firma. Filosofia japonesa, né? Bem isso mesmo. Eles são, hoje em dia não é mais sempre Toshiba, hoje é TCL, são os brasileiros agora, né? Mas hoje em dia, até hoje, eles levam isso para a firma, entendeu? É filosofia japonesa. Mas assim, nós entendemos hoje, né? Nós, profissionais hoje de recursos humanos, que somos analistas comportamentais, que entendemos de gente, nós sabemos que não funciona bem assim.
né? Por muito tempo existiu essa premissa de que a pessoa, quando ela chegava no trabalho, né, é como se ela chegasse lá no vestiário, ela abrisse um armário, né, abrisse a caixa craniana dela, né, abre o cérebro aqui, abre a cabeça, tira o cérebro de indivíduo, de ser humano, coloca lá no armário e coloca o cérebro profissional na cabeça, fecha a cabeça e vai trabalhar. No final do dia, ele abre a cabeça de novo, tira o cérebro profissional, coloca lá no armarinho dele, coloca o outro cérebro de pessoa comum, de cidadão, na cabeça e vai embora para casa. Isso não existe. Nós levamos os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas dificuldades para o trabalho, sim. E as empresas, elas cada vez mais precisam entender isso, que para que ela possa obter o melhor resultado do indivíduo, do profissional, ela precisa entender que ele é uma totalidade. Nós chamamos isso de totalidade sincrética. Nós somos um todo inseparável, indivisível e complementar. Então, o problema que você tem em casa reflete no trabalho, sim. O problema que você tem no trabalho reflete em casa, sim. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Não tem como desvincular, por exemplo, não existe, pessoal, o cara ele ser um profissional fantástico, lidar com as pessoas maravilhosamente no trabalho e ser um cápula em casa. Não existe isso. Bem como não tem como a pessoa ser maravilhosa em casa, ser uma pessoa carinhosa, gentil, educada, que trata as pessoas bem em casa e ser um crápula no trabalho. Não existe isso, não tem como, tá? Porque nós somos uma totalidade, nós somos uma coisa só, independente de onde nós estivermos. O profissional vai para casa com o pessoal e o pessoal vem para o trabalho com o profissional. Não tem como separar uma coisa da outra. E as empresas precisam entender isso, tá? Quem mais, gente? Professor. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida, aproveitando que o senhor está falando sobre cérebro, essas coisas assim. Eu quero tirar uma dúvida. Se o senhor poderia me explicar o que acontece no cérebro da gente quando a gente tem aquele momento que a gente está fazendo qualquer coisa, ou está parado assistindo, ou está fazendo qualquer coisa, e vem aquele momento assim que a gente para e tem uma sensação de que uma coisa que a gente está fazendo já aconteceu com a gente anteriormente. O famoso déjà vu? Eu não sei. O déjà vu é aquela sensação de que, nossa, eu já vivi isso antes, né? Eu já passei por isso. Isso já aconteceu comigo. É isso que você está falando? É isso. Então, não tem... Acontece muito comigo. Não é comigo também. Acontece com todo mundo, né? O que acontece, gente? Nós passamos por situações na vida, né, que são situações parecidas, né? Às vezes você pode estar, por exemplo, você está na sua casa e está vendo uma coisa que está passando na TV e de repente você ouve um barulho e você tem a sensação de que já passou por aquela situação antes. Nós vivemos situações que são parecidas na nossa vida. Então, nós acabamos armazenando na nossa memória algumas particularidades de uma determinada cena. Algum barulho, algum movimento, algum cheiro. E quando a situação ela se aproxima muito, você vive uma outra situação muito próxima, muito parecida daquilo que você viveu naquele momento em que a sua memória armazenou aquela informação, você tem a sensação do déjà vu. Acontece comigo, às vezes, eu tenho a sensação de já ter sonhado com o momento, de ter vivido aquele momento num sonho. E não é, né? Eu passei por uma situação parecida e armazenei aquela informação. Quando eu passo por uma outra situação próxima, muito parecida com aquela daquele momento, a gente tem a sensação de que já viveu aquela situação. Isso acontece com todo mundo, viu, minha querida? Pode ficar tranquila, viu? Tá bom, obrigada. Fique sossegada, não tem nada de errado com você. Às vezes isso acontece comigo, eu penso assim, meu Deus, será que eu vim de outro mundo e já passei por isso? Não, se fosse assim, nós seríamos todos extraterrestres, né? Pode ficar tranquila, tá? Acontece com todo mundo. Quem mais, gente? Imagina. Professor. Oi. Só
Complementando o que a Jana falou sobre a empresa, eu trabalhei numa empresa do saque da Natura. Como muitos conhecem, a Natura ela preza muito o bem-estar, né, do cliente com ela. E teve um período que muitas pessoas estavam acabando levando o problema de casa para dentro da empresa. E quando faziam a seleção, eles sempre falavam: o que você passa em casa, fica em casa. Aqui é outro sistema, é outra função. Só que isso acho que chegou a virar um problema tão grande que eles optaram por colocar pessoas, psicólogos, em prontidão. Tipo, acontecia algum problema comigo em casa e eu não conseguia me controlar por essa dificuldade. Chegava lá, eles davam uma meia hora, 40 minutos para você sentar, desabafar aquilo que você estava sentindo, para você voltar à sua produtividade e ali voltar a todo o vapor, né? Então, assim, tem muito de empresas. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, nesse caso, a empresa entendeu. Ela falou: olha, não tem como mandar as pessoas não pensarem no problema. Vamos tentar ajudar a pessoa a resolver o problema. E aí, a pessoa resolvendo o problema, ela tem condições, né, de dar continuidade no trabalho dela e, às vezes, fazer um trabalho melhor até do que vinha fazendo já, graças a isso, né? Porque ela se sente importante, ela sente que a empresa se preocupa com ela. Então, de alguma forma, ela tem o desejo de retribuir isso para a empresa. Como? Fazendo um trabalho cada vez melhor. Então, às vezes, as empresas elas não entendem isso, né? E nós, como profissionais, como futuros profissionais da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, nós precisamos entender que o nosso foco tem que ser o ser humano, tem que ser a pessoa. Tudo aquilo que existe de resultado dentro da empresa só é conseguido graças às pessoas. Então, se nós não focarmos nelas, não entendermos que elas são o elemento importante da empresa, a gente não vai conseguir ter bons resultados, extrair o melhor das pessoas nunca, né? Você só fica tapando o sol com a peneira, né? Só fica apagando incêndio e não consegue resolver. Então, legal esse exemplo que a empresa fez. Foi bom para ela, foi bom para os funcionários, todo mundo saiu ganhando. Muito bom. O que mais, queridos? Ô, professor, complementar mais um pedacinho, acho que foi a Nayara que falou sobre ter a sensação de estar num lugar. O déjà vu. Isso. O meu pai, ele tem muito isso. Tipo assim, ele tá assim, pô, eu já vi o lançamento de tal coisa, mas isso daí não chegou a ser lançado. Aí, um tempo depois, lançado, ele falou, mas eu falei que isso daí ia ser lançado. Faz parte da parapsicologia. Com certeza, né? Mas é uma área de estudo meio abstrata, né? Tô falando com seu pai, ele tá aí? Tá sim, professor. Tá certo. Ele tá ouvindo aqui que o senhor tá falando. O gostoso de dar aula para vocês em casa é que a família toda participa. É uma bênção, né? Todo mundo aprende junto, é muito bom. E o mais gostoso é em saber que tem pessoas tão competentes quanto o senhor, sabe se expressar, sabe falar muito bem, parabéns. Muito obrigado, querido. Fico muito lisonjeado. Muito obrigado. O senhor também, só pela curta frase, já deu para perceber que o senhor também é um excelente comunicador. Parabéns também. Muito bem, queridos. Vamos seguir, então. Qualquer coisa, vão interrompendo aí, tá? Vão parando e vão falando. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, a questão da quantidade de informações que estão ali pipocando no cérebro, né, a quantidade de coisas acontecendo simultaneamente. Como é que funciona, né? Aí nós temos um filtro, né, um filtro de atenção no nosso cérebro, tá? Assim mesmo que chama, filtro de atenção. Como eu falei, né, imagine que essa moça, ela é o filtro de atenção. E essas prateleiras, né, essas estruturas aí, porta-pallet, repletas de caixinhas, ó, cada caixinha dessa é uma coisa que está acontecendo. É um som, é um cheiro, é alguma coisa, alguma cor, algum movimento, enfim, né, é um sabor. Imagine que cada caixinha dessa, nesse corredor onde ela está passando,
é uma informação que está pipocando ali dentro do nosso cérebro, tá? O filtro de atenção é essa moça. Então, ela vai andando e aquilo que ela percebe, né, que é relevante, aquilo que ela percebe que faz sentido, que é importante dentro de um contexto, dentro da formação da informação que eu estou buscando, que eu estou tentando criar, ela pega essa informação e coloca no cestinho. Ela anda mais um pouquinho, vê outra informação, um outro cheiro, uma outra cor, um outro som, uma outra palavra, uma outra frase, pega, coloca no carrinho. Então, ela faz essa seleção de informações, né? Ela vai pensando as informações dentro dessa gama de informações, somente aquilo que vai ser relevante, aquilo que vai fazer sentido. Por isso que, às vezes, nós ouvimos uma história, né? Alguém conta uma história, e aí, depois, quando você vai reproduzir essa história, você esquece de algumas informações, você acrescenta informações novas. Então, perceba que o seu cérebro, ele pensou as informações, enquanto aquela pessoa contava a história, ele selecionou alguns elementos. Algumas coisas que eram irrelevantes para a formação do contexto, da história como um todo, ele deixou de lado. E ele complementou as lacunas, ele preencheu os espaços vazios com a sua própria experiência, com a sua própria vivência, com a sua própria interpretação da história que aquela pessoa contou. Então, nós temos algo parecido com isso, né? Imagina aquela praia que nós vimos agora há pouco, né? Enquanto você está lá na praia, você está ouvindo barulhos, você está sentindo cheiros, sabores, você está vendo o movimento das ondas, os pássaros, as folhas balançando com o vento. Então, você está recebendo uma gama enorme de informações. O seu cérebro ele está selecionando essas informações e está encaixando, né? Está fazendo ali uma espécie de quebra-cabeças com todas essas informações. E isso, pessoal, absolutamente o tempo todo. O tempo todo o nosso cérebro está processando informações, selecionando informações, encaixando informações, dando sentido às informações, preenchendo os espaços vazios. Então, repare que nós temos nesse quadro, né, uma série de pedaços de imagem, né? Existem vãos, espaços vazios entre essas imagens. Então, o que o nosso cérebro faz? Quando ele seleciona aquilo que ele considerou suficiente para ele compor uma imagem, ele vai e preenche os espaços vazios com a sua própria experiência, criando uma imagem completa, uma informação completa, um dado completo a partir daquilo que você ouviu, que você viu, que você cheirou, que você sentiu, para que ele possa compor uma informação. Então, quando eu estou falando com vocês, né, eu estou dando ideia de informação para vocês, tudo isso que eu estou explicando agora, cada exemplo que eu estou dando, cada informação, cada palavra, cada som que eu estou emitindo para vocês, vocês estão pegando e juntando com aquilo que você tem aí no seu próprio ambiente, com cores do ambiente onde você está, com sons do ambiente onde você está, com elementos decorativos, com movimento de alguém que passou, com um carro que passou com o som ligado. Tudo isso o seu cérebro está processando, juntamente com o que eu estou falando. Então, pode ser que ele preencha as lacunas, os espaços vazios, com uma informação diferente. Partindo do princípio que o que eu estou falando para você é esse cenário, é essa imagem. Pode ser que ele faça a palmeira, né? No final a imagem fique com a palmeira mais curta, com a palmeira mais longa. A folhagem pode estar com flores, pode estar somente os galhos secos. A areia pode estar mais escura, pode estar mais clara. A água pode ter mais espuma, menos espuma. O oceano pode estar um azul mais escuro, pode estar uma água um pouco mais esverdeada. Mas o importante é que no contexto geral você vai ter uma imagem, você vai ter um cenário. Pode ser que ela não reflita exatamente as informações que eu passei para você, mas você vai ter um contexto. Por isso que, normalmente, quando nós terminamos de aprender um determinado conteúdo,
eu pergunto para vocês, por exemplo, se eu perguntar para vocês agora, né? Como é que o nosso cérebro ele reconhece as informações? Como é que ele separa as informações? Pode ser que vocês se lembrem daquela moça andando no corredor. Pode ser que vocês se lembrem do exemplo que eu dei enquanto estava mostrando a foto da família. Então, cada um de vocês vai responder de uma forma. O cérebro ele separa as informações de acordo com a importância. O outro vai falar assim, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que ele só vai olhar para aquilo que mais chamar a atenção dele. Reparem que cada um disse uma coisa diferente tentando responder a mesma pergunta. Essa é a ideia da comunicação. Por isso que quando nós comunicamos, né, nós temos que oferecer para quem está recebendo essa informação o máximo de riqueza de detalhes possível. Porque essa riqueza de detalhes vai ajudar fazendo com que a pessoa crie um cenário mais completo, com que fiquem menos lacunas, menos brechas na informação, para que ela possa criar um cenário mais próximo, né, uma imagem mais próxima, uma informação mais próxima do que aquela que eu efetivamente quis transmitir para vocês. Existem várias técnicas de fazer com que você tenha certeza que a pessoa entendeu o que você falou ou não. Nós vamos aprender isso ao longo do curso, tá bom? Até aqui, queridos, tudo que nós falamos. Alguma dúvida? Ficou claro? Entenderam? Entendi sim, professor. Sim. Ótimo. O pessoal aí em casa, filhos, maridos, pais, tios, avós, todo mundo que está acompanhando aí, estão entendendo? Bacana? Meu pai entendeu, ele estava aqui do lado, ele está prestando também atenção na aula. Muito bom, excelente. Muito bem, queridos. Então agora, né, que nós entendemos como o nosso cérebro processa a informação, né? Lembrem-se, né? Nós estamos aprendendo apenas o suficiente para a atuação na nossa área. Nós não vamos nos tornar neurocientistas, tá? Então, por isso que nós não estamos nos aprofundando nos processos de sinapse, né? A maneira como o cérebro capta as informações através das células que fazem a transmissão das informações. Nada disso. Nós só estamos tentando compreender, a grosso modo, como que nós processamos as informações. E por que nós temos que tomar tanto cuidado, né? Vamos lá, então. Vamos falar a respeito de como acontece a comunicação. Já sabemos como o nosso cérebro processa as informações e como ele interpreta as informações. Agora nós vamos trazer este conhecimento para o processo de comunicação. Muito bem. Então vamos entender, né, como é que funciona de forma um diagrama, né, um fluxograma do processo da comunicação, tá bom? Então imagine, né, que para que aconteça uma comunicação é necessário que exista um meio, um ambiente, né, onde essa comunicação acontece. No nosso caso, neste exato momento em que nós estamos conversando, aqui estamos falando a respeito de comunicação, o nosso meio no meu caso, é o computador, né? Nosso meio é a internet, é a nossa sala de aula virtual, é o nosso ambiente de videoaula. Então, o nosso meio, a forma, né? O veículo pelo qual a nossa comunicação está acontecendo é, neste exato momento, a videoaula, tá? Esse é o nosso ambiente de comunicação. Nesse ambiente, né, nós temos alguns atores. Nós temos o emissor, que é este que vos fala, né? E nós temos os receptores, que são vocês aí do outro lado, ligadinhos em cada palavra que eu digo. Então, reparem, nós temos o ambiente, temos o meio, temos um emissor, sou eu, e temos os receptores, são vocês, ok? Nós temos também mais alguns elementos, né, que compõem a comunicação. Nós temos a
mensagem. Então, a mensagem são os dados, são os elementos, são as informações que eu estou emitindo para vocês. Estou enviando para vocês através do nosso meio de comunicação, que é a nossa videoaula, né? E quando essa mensagem acontece, existe, então, esse feedback, né? Esse retorno entre o emissor e o receptor. Da mesma maneira que eu ofereço para vocês informações para que vocês aprimorem um conhecimento, para que vocês ampliem a maneira de entender uma determinada informação, eu também recebo de volta informação vinda de vocês, uma mensagem vinda de vocês. Como assim? Eu termino de explicar um conteúdo, uma informação, e eu pergunto assim: muito bem, meus queridos, até aqui tudo bem? Vocês entenderam o que foi que eu falei? Ficou alguma dúvida? Está claro? Aí vocês do lado de lá respondem para mim: tá claro, professor, nós entendemos. Tá tranquilo, até aqui tudo bem. Então reparem que nós temos uma via de mão dupla de informação, né? Ela tanto vai quanto vem. Isso é muito importante para que tanto o emissor quanto o receptor adaptem a maneira como eles estão realizando essa comunicação. Imaginem que eu dei um exemplo para vocês, né? Eu falei assim, olha, uma das coisas mais interessantes das pessoas compreenderem é, por exemplo, uma onomatopeia. Aí eu pergunto para vocês, vocês entenderam? Né? Vocês do lado de lá falam assim, hã? Ono o quê? É centopeia? Não, não é centopeia, é onomatopeia, né? A onomatopeia é um fenômeno da língua portuguesa que é caracterizado pela repetição de algumas vogais. Por exemplo, ai, 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 ai. É uma onomatopeia, né? Então, tá, agora eu entendi. Então percebam que eu dei a primeira informação, recebi um feedback dizendo que vocês não haviam compreendido o que eu havia falado. Eu ajustei o meu método, eu ajustei a maneira como eu codifico a informação, né? A maneira como eu codifico a informação, adaptei o meu código, ou seja, o meu idioma, o meu linguajar, os termos que eu estou criando para poder transmitir essa mensagem, para que ela possa ir em direção a vocês, que são os receptores que decodificam essa mensagem. Então, o que é o código, pessoal? Né? O código é a ferramenta, né? É o meio pelo qual você oferece a mensagem, mas não o meio de transmissão da mensagem, não é o ambiente. É o veículo que faz com que a mensagem possa caminhar do emissor até o receptor, que no nosso caso é o nosso idioma, né? O nosso idioma é o código, né? Nós falamos o mesmo idioma. Então, nós somos capazes, eu sou capaz de codificar uma mensagem dentro de um código que é o nosso idioma, e vocês são capazes de decodificar essa mesma mensagem. Vocês interpretam as palavras que eu estou usando e são capazes de entender o significado dessas palavras. Então, eu codifico uma mensagem e você decodifica, né? O código é o pacote de dados, é o conjunto de informações que caminha até você, dentro de um idioma, né? Pode ser uma imagem, por exemplo, eu posso mostrar uma imagem para você que para mim faz sentido, mas você olha aquela imagem e fala, não entendi o que ele quis dizer. Então, eu não usei o código adequado, ok? Para atingir vocês. Muito bem. Enquanto eu estou transmitindo aqui, estou codificando informações, enviando esses códigos para vocês, e vocês estão decodificando, né? Abrindo esses pacotes de informação e traduzindo essas informações para que vocês compreendam, temos coisas acontecendo, né? Eu estou falando, por exemplo, está passando um carro aqui na minha rua, né? É que agora já está tarde, mas imagina que nós estamos fazendo essa reunião de dia, né, no início da tarde, por exemplo. Eu estou falando aqui com vocês, né?
enquanto eu estou falando, de repente vai passar um carro aqui na frente devagarinho, tocando uma música e falando mais ou menos assim: olha aí, dona de casa, é o balde cheio de laranja, é o real balde cheio de laranja, não perca, é laranja docinha, é laranja fresquinha, é o real balde cheio de laranja, vem comprar freguesia. Eu estou tentando falar e o camarada do balde cheio de laranja está passando na minha rua, impedindo, né, que eu consiga transmitir uma mensagem clara, porque enquanto eu estou falando com vocês sobre código, sobre emissor, sobre receptor, você está prestando atenção no preço da laranja. Estou falando, não, porque o emissor, porque o receptor. Aí você está ouvindo e falando, nossa, é só R$1 o balde cheio de laranja? Meu Deus, que barato! Que pena que não está perto da minha casa, que eu queria comprar. Lá se vai a minha informação, né? O cara do balde cheio de laranja teve mais êxito em transmitir a mensagem do que eu. O nome disso, pessoal, é ruído, tá? O ruído, né? Ele está dentro do ambiente, pode estar dentro do código, né? Se você tiver um regionalismo, por exemplo. Imagina que você está conversando com uma pessoa de outro estado, de outra região do país, que tem os seus maneirismos na linguagem, né? Tem expressões próprias, expressões regionais. Apesar dele falar o mesmo idioma, né, matriz que você, que é a língua portuguesa, mas ele tem alguns elementos na linguagem, a própria cadência da linguagem, a própria fluidez da linguagem, que vai dificultar a sua compreensão. Então, você vai conversar por essa pessoa durante algum tempo e vai ter dificuldade de entender o que ela está dizendo, né? Até mesmo o que ela está pronunciando. Com o passar do tempo, conforme você vai ouvindo ela falando, o seu cérebro vai adaptando-se ao novo código. E, de repente, você ouve aquela pessoa falar e entende tudo o que ela está dizendo, né? Porque você absorveu este novo código. E esse novo código agora ele tem significado para você. E você consegue decodificar e entender a mensagem dentro daquele novo código. Vou dar um exemplo para vocês, né? De código. Ó, estão vendo essa frase aí? Conseguem ler? Vendo, eu tô. Conseguem entender o que está escrito? Não. Sabem por quê? Porque eu usei um código que eu tinha certeza que pelo menos a grande maioria de vocês não iria conhecer. Se eu usasse o inglês, muita gente conhece. Se eu usasse o espanhol, muita gente conhece. Eu usei o alemão. Mas sabe o que está escrito aí, ó? Está escrito isso aqui, ó. Somente conhecendo o idioma é possível compreender a mensagem. É exatamente isso que está escrito aqui, só que em alemão. Deus abençoe o Google Tradutor, né? Então, olha só, quando nós utilizamos o mesmo código, como é o caso deste aqui, é possível que a gente compreenda a mensagem, porque nós estamos usando o mesmo código. Certo, queridos? Estão acompanhando aí? Tá fácil? Estão entendendo? Então, sim. Muito bem. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, dessa questão da importância da comunicação. Eu estou falando aqui, estou mostrando para vocês o exemplo da comunicação, e eu foquei na comunicação oral, né, falada, né, mas esse contexto, pessoal, essa mesma situação, todo esse diagrama, todo esse fluxo de processo, ele acontece com qualquer forma de comunicação. Quando você manda uma mensagem de WhatsApp para a pessoa, por exemplo, e você digita o texto, tudo isso acontece, né? Muda o meio. Qual que é o meio? É o WhatsApp. Você é o emissor, a pessoa é o recebedor, tá? Você está codificando uma informação numa linguagem. Só que imagina que você está acostumado a escrever sem colocar ponto, sem colocar vírgula, mistura como se estivesse falando, né? Como se fosse uma linguagem corrida, você faz a mesma coisa, só que escrevendo. Aí você manda esse código para a pessoa do outro lado. A pessoa do outro lado, ela escreve certinho. Ela coloca a letra maiúscula no começo da frase, ela coloca a vírgula certinho, ela pontua certinho. Ela vai olhar aquela mensagem e falar, Jesus amado, o que está escrito aqui, meu Deus do céu? Aí ela vai tentar ler, né? Ela vai tentar decodificar. A primeira vez que ela lê, parece que ela está olhando para essa frase aqui, ó, em alemão, né?
Aí ela lê de novo, lê de novo, lê de novo, aí parece que as coisas começam a ganhar algum sentido. Por quê? Porque ela preenche os espaços vazios. Ela lê a frase e fala, aqui tinha que ter uma vírgula. Aqui tinha que ter um ponto. Ó. Essa frase aqui tinha que começar no próximo parágrafo. Ó. Então ela vai preenchendo as lacunas baseado naquilo que ela conhece, no código que ela conhece, quando ela está decodificando. E essa diferença, né, de um código para o outro, a falta da pontuação, a falta de você escrever a mensagem com começo, meio e fim, é o ruído, né, que vai dificultar a compreensão do seu receptor da mensagem que você está tentando transmitir. Em alguns casos, a pessoa vai responder para você assim: o que você escreveu aqui? É o feedback, né? Aí você responde para ela: eu quis dizer isso, isso, isso. Às vezes você nem digita mais, você já manda um áudio, né? Porque daí a pessoa vai ouvir, vai ver os seus tons de voz, a sua entonação, vai perceber na sua fala os intervalos, e aí ela vai conseguir compreender. Pode falar. Eu, às vezes, até evito de mandar mensagens em WhatsApp, porque eu sei que eu vou ter um erro. E para mim não passar vergonha, eu mando áudio. E mesmo assim, quando eu mando áudio, minha voz é uma, como eu estou falando, e para a pessoa sair outra totalmente diferente. Olha, eu posso dizer que nesse exato momento eu te ouvi bem e entendi perfeitamente tudo. Eu sei. Tipo assim, se eu mandar um WhatsApp, tipo para, vamos ver aí, a Thalita. Tá. Se eu mandar uma mensagem para a Thalita no WhatsApp, ela vai ver que a minha voz agora, para o WhatsApp, é totalmente diferente. Até posso perguntar, Thalita, se você estiver aí, se puder me responder. Você fala para o professor, você pode ver que a minha voz é totalmente diferente no WhatsApp. Eu não sei por que isso, me dá um nervoso, você não tem noção. Entendi. Às vezes é a característica do aparelho mesmo, o tipo de microfone, né, muda, enfim. Mas pode ficar tranquila, tá bom? Fique tranquila, porque a questão da comunicação, ela é um processo, a gente aprende. Nós aprimoramos a nossa capacidade de comunicação. Ninguém nasceu sabendo, né? Então a gente consegue aprender, consegue aprimorar, consegue melhorar. Essa é a nossa vantagem, né? Eu quero chamar a atenção para de vocês, pessoal, de duas coisas, né, que apareceram aqui no slide. Uma eu falei, não está escrito, e outra está escrita, né? O termo feedback, tá? Vocês vão ouvir pessoas falando a respeito de feedback, professores explicando conteúdos, né? Falando a respeito de feedback. Na vida profissional, na empresa, é normal nós utilizarmos esse termo, mas eu quero explicar para vocês, para que vocês entendam o que é feedback efetivamente, tá bom? Para que vocês não corram o erro, né, de aprender de forma errada. Então, vamos lá. O que é esse termo, essa expressão feedback, né? Não existe uma tradução literal na língua portuguesa da expressão feedback. Mas, se nós pudéssemos fazer uma adaptação nesse conceito, significa para nós, na língua portuguesa, algo parecido com retroalimentação. Retroalimentação. O que significa isso na prática, né? Eu vou dar um exemplo que vocês certamente não vão mais se esquecer. Sabe quando a gente está cozinhando alguma coisa e é aquele prato que você ou não faz sempre, não está acostumado a fazer com frequência, ou é alguma coisa nova que você está tentando, está experimentando fazer em casa, enfim. Você está cozinhando, tá? E aí você colocou o tempero, você colocou os ingredientes ali e está preparando o alimento. Num determinado momento do processo, você vai com uma colher, pega um pouquinho daquilo que está ali fervendo dentro da panela, dentro do caldeirão, coloca na palma da sua mão e prova, e experimenta. Por que a pessoa faz isso? Por que eu experimentei um pouquinho da comida enquanto ela está sendo feita? Por quê? É saber se não está faltando algum tempero. Isso. Exato, né? Então eu provo um pouquinho, às vezes quando eu provo ali eu falo, opa, tá faltando sal. Opa, tem sal demais, preciso dar uma diluída nisso aqui, né? Ó, eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de pimenta do reino, eu acho que eu posso pôr um pouquinho mais de orégano, eu posso colocar uma folhinha de louro para dar um gostinho.
Então, perceba que, enquanto o processo está acontecendo, você verificou, você avaliou uma oportunidade, uma possibilidade de melhorar o resultado daquele processo. Então, imagine que se você não tivesse provado, quando tivesse pronto o alimento, ele estaria muito salgado, ele estaria sem sal, ele estaria com um tempero muito forte, ele estaria sem tempero. E quando você provou ali durante a realização do processo, você teve a possibilidade de aprimorar, de melhorar o resultado final. Então, graças àquela prova, você aprimorou o processo e fez melhor do que iria fazer, do que iria acontecer. Isso é feedback. Feedback é quando alguém faz alguma coisa, quando alguém está realizando algum trabalho, né? O feedback ele pode ser dado durante ou após a realização de alguma atividade, algum processo, tá? Imagina que você está fazendo alguma coisa, alguém chega para você e fala assim: olha, pela minha experiência, se você fizer assim, ao contrário do que você está fazendo agora, talvez você tenha um resultado melhor lá no final. Aí você, pô, legal, obrigado pela dica. Você vai lá e muda o que você está fazendo e aprimora e tem um resultado melhor no final. Ou quando você terminou de fazer alguma coisa e você solicita a alguém uma opinião, uma avaliação. Experimenta aí, vê se ficou bom. O que você achou? Deu certo lá. E o produto, ficou bom? O que você achou? O serviço, foi bem prestado? Então, imagina que a pessoa ela fala para você: olha, foi legal, foi bacana, foi bom. Eu acho que só podia ter feito isso assim, assim, assim. Eu acho que talvez se tivesse feito assim, assim, assado, o resultado fosse melhor. Isso é feedback. Feedback é toda a informação útil que você utiliza para aprimorar o processo, para que a vez seguinte fique melhor do que a primeira, para que os próximos resultados sejam sempre melhores do que os resultados anteriores. Por isso que ela é chamada de retroalimentação. É a informação que volta para o início do processo para que ele possa ser aprimorado. Sempre volta para o início do processo para que ele possa ser aprimorado. Tudo bem, pessoal? Entenderam o que é feedback? A gente acha que feedback é retorno, né? O que é o retorno? Dá um retorno aí, você gostou? Foi legal? Se você usar essa informação para melhoria daquilo que você fez na próxima vez que você fizer, foi feedback. Se for só uma opinião que você ouviu e deixou para lá, é só massagem no ego, tá? Feedback é quando é útil, é quando você usa para alguma coisa. Entenderam o conceito? Sim. Ótimo. E a outra coisa que eu falei, né? Por que nós temos que tomar muito cuidado com a comunicação? E fazendo essa explicação, eu vou abrir para as perguntas para tirar dúvida e nós vamos encerrar por hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios, algumas práticas sobre esses princípios da linguagem verbal e não verbal. Bom, o que é, então, essa questão que eu falei da importância da comunicação, tá? A comunicação, pessoal, dentro de uma empresa, ela pode ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de uma organização. Uma informação transmitida errada, compreendida de forma errada, ela pode levar uma empresa ao fracasso. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu sempre uso esse exemplo e eu já encontrei, né, pessoas que falaram: é o meu caso, né? Então, vamos ver se vocês vão falar esse caso, tá? Muito bem. No início dos anos 90, né, finzinho dos anos 80, ali, início dos anos 90, aconteceu um problema numa empresa aqui no Brasil, né, uma indústria farmacêutica, né, que fabrica um produtinho chamado Microvilar. Para quem não conhece, para quem não sabe, o Microvilar é um anticoncepcional, tá? O que aconteceu nessa empresa, né? Ela é uma empresa de origem alemã, havia importado uma máquina nova para a produção dos comprimidos, né? Dessa linha de Microvilar, que era o principal anticoncepcional do país, era o mais comprado, mais consumido, mais usado, porque era barato, né? Então a massa, o povão
consumia esse produto. Muito bem. Veio a máquina da Alemanha, chegou no Brasil, né? E eles precisavam instalar a máquina, regular a máquina para que ela pudesse funcionar adequadamente no máximo do seu potencial. Foram lá para regular a máquina, né? Botá-la para funcionar e regular, deixar ela ajustada certinho. Eles precisavam fabricar comprimidos. Ela tinha que ser regulada produzindo. Mas para não gastar, para não ter desperdício, eles não fabricaram o remédio completo. Eles usaram apenas o veículo, eles usaram apenas o pozinho branco do comprimido, eles não usaram o princípio ativo, não usaram o remedinho, só a farinhazinha do comprimido. Colocaram lá o produto, botaram a máquina para funcionar, fizeram uma grande quantidade de comprimidos, né? Regula daqui, ajusta de lá, pronto. A máquina está tinindo, está pronta para funcionar 100%. Aqueles comprimidos que foram prensados, que foram embalados, já colocados na cartela, prontinhos, né, como se fosse um produto normal, real, deveriam ser direcionados para ser incinerados, para serem destruídos, ok? Houve uma falha interna, uma falha na comunicação, uma falha na transmissão das informações dentro da empresa, e o lote que deveria ser encaminhado para a destruição, para a incineração, foi encaminhado para a comercialização. E esse produto chegou às farmácias, né? Não foi às farmácias do país inteiro, porque foi um lote só que foi produzido. Então, foi apenas para uma região do país, tá? Para fins, por questão de ética, não vou dizer para onde foi. Mas não foi aqui para São Paulo, não, tá bom? Mas vamos lá, né? A grande São Paulo não, pelo menos, né? Mas vamos lá. Professor, você lembra também do caso da Casas Bahia, que o cara falou que tinha aquele comercial? Quer assim, pagar quanto? Quer Isso, pagar quanto? exato, né? Teve um advogado que foi lá e deu um creu nela, né? A gente chega lá, tem outros casos também, tá? Muito bem. Seguindo aqui. Aí o produto chegou, né, às farmácias e foi comercializado como se fosse anticoncepcional normal. As mulheres que já faziam uso do produto consumiram o produto, né? Algumas notaram que perdeu o efeito. Uma pessoa anonimamente chegou até a enviar uma carta para a empresa, para o laboratório, avisando que o produto não estava fazendo efeito. O que eles fizeram? Ao invés de imediatamente tomar as ações adequadas, intervir, falar, entrar em contato com as farmácias, falar, pelo amor de Deus, o lote tal tem que devolver, né? Para de vender, recolhe, tem que devolver. O que eles fizeram? Calaram a boca, não falaram nada, né? E foi vendido comprimido para um monte de mulher. Tem um monte de filho do Microvilar por aí, pessoal. Tem vários, tá? A empresa quase foi à falência com o tanto de processos. Tem processos sendo movidos até hoje que não tiveram ainda, né, o resultado na justiça, mas tem um monte de processos sendo movidos até hoje. A empresa não fechou porque ela foi socorrida pela matriz, né? Mas ela chegou muito perto de falir, tá? Por causa de uma falha de comunicação, por causa de uma informação transmitida de forma errada dentro da empresa. E é claro que eles não admitiram que foi por causa disso, né? Mas sabe-se que foi por causa disso. Um outro caso, vocês já devem ter ouvido falar de uma empresinha chamada Parmalat, né? Conhecem a Parmalat? Então, a Parmalat tem um caso parecido, né? Há alguns anos atrás, chegou ao mercado algumas caixas de suco que dentro tinham um elemento corrosivo, né? O pessoal até diz que foi o leite que foi utilizado, enfim. Teve um problema com o leite, mas esse caso do suco, ele foi rapidamente abafado, né? E os lotes foram recolhidos e não teve grande estardalhaço na mídia, tá? Mas o que aconteceu? Uma das máquinas que invasa o suco deu problema, né? E a equipe de manutenção, ela foi fazer a manutenção no equipamento, trocar a peça que deu problema, né?
E como é uma linha de envase de produto líquido, de alimento, ela precisa ser muito bem limpa antes de que o líquido, né, que o alimento passe por aquela linha. E normalmente essa limpeza ela é feita com ácido, né? E depois que esse ácido é aplicado, ele tem que ficar agindo por um tempo e depois ele é neutralizado com outro produto. A linha é lavada, né? E muito bem higienizada e então você tem ali a possibilidade de passar o produto pela linha para ser envasado. O que aconteceu? O pessoal da manutenção fez a troca da peça e estava terminando o turno, né? Eles deixaram ali o ácido reagindo para poder fazer a limpeza e tem que ficar por algum tempo. E eles pensaram, olha, não vai fazer hora extra só por causa do ácido, né? Deixa que o próximo turno assume a manutenção, faz a neutralização, a higienização e bota a linha para funcionar. Só que na história do deixa que eu deixo, ninguém deixou nenhuma informação para o segundo turno, né, para o turno da noite, provavelmente, de que tinha que higienizar a linha, né, que tinha que finalizar a manutenção e higienizar a linha antes de começar a envasar os produtos. O próximo turno chegou, não tinha informação nenhuma, a produção chegou, a máquina estava ali de boa, não tinha nenhuma placa, nenhuma informação, ligaram a máquina e mandaram bala, né, começaram a envasar os sucos novamente. O que acontece? Chegou produto contaminado, né, com produto corrosivo no mercado. Teve gente que consumiu, passou mal. Foi aquele perrengue, né? Por quê? Falta da transmissão correta da informação. E tem essa história, né, das Casas Bahia também, do quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Né? É bem assim que ele falava, né? Aí um advogado foi lá, processou a empresa, falou, eu quero pagar R$1 por mês. Comprou, mobiliou a casa inteira. Falou, eu quero pagar R$1 por mês. Ah, mas não, a propaganda de vocês não é quer pagar quanto? Eu quero pagar R$1. Levou para a justiça e ganhou, né? Vai pagar R$1 pro resto da vida, mas vai pagar R$1 só por mês, tá? Então são exemplos, pessoal, onde a comunicação ineficiente, a comunicação falha, ela pode trazer consequências catastróficas para a empresa. Então nós, profissionais, temos que estar atentos à comunicação. Ela tem que ser eficiente, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser rica em detalhes, ela tem que ser adequada do ponto de vista do código, para que a pessoa, né, quem recebe, entenda o código que você está transmitindo. E é claro que para isso nós temos que dominar vários códigos, né? O que significa isso? Você tem que falar com a pessoa no nível que ela entenda. Para você falar com um técnico, você vai utilizar terminologias técnicas. Para você falar com uma pessoa, por exemplo, de outra área da empresa que não é envolvida com a área técnica, mais operacional, você vai utilizar termos mais comuns à compreensão daquela pessoa. Então, nós temos que dominar vários códigos para que a nossa comunicação seja eficiente e no nível do receptor com quem nós estamos comunicando. Até aqui, queridos, tudo bem? Entenderam? Ficou claro? Sim. Sim, entendendo. Claro. Perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações? Elogio pode? Ah, pode. E foi maravilhosa, que eu amei essa aula, tá muito boa. Não conta nada contra os outros professores, mas tá muito boa hoje. Tá bom, querida. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Isso é muito importante, né? É muito importante para a motivação da gente. Podem falar, gente. Se alguém quiser sugerir alguma coisa, se acha que tem que mudar alguma coisa, falem, por favor. Isso vai me ajudar também a aprimorar o meu trabalho. Me deem um feedback. Ó, chegou a hora, ó. Apliquei a expressão que eu acabei de explicar para vocês. Me deem um feedback. Que nem nessa questão que você falou, que a gente tem que tomar cuidado a maneira que a gente expõe a mensagem que nós queremos passar. Aqui onde eu moro, passa o rapaz do carro do ovo. Aí ele pega e fala assim, ó, gente, eu choro de rir quando ele passa. Ovos marrons, ele fala desse jeito, aqui na minha mão.
Eu fico, não acredito, cara, que ele tá... Aí meu pai um dia chegou e falou pra ele, moço, sabia que tem gente que pode interpretar isso de duas maneiras? Então, cuidado com essa mensagem que você passa, tá bom? Pela visão da lógica e pela visão da malícia, né? Então, eu falei, gente, e tem gente que vai entender de duplo sentido essa frase dele. Terrível, terrível. E aí, gente, quem mais? Mas que silêncio. Nenhuma dúvida, ficou claro? Pessoal, que todo mundo tá tímido, tá com medo de Tudo falar. certo. Eu fui competente na transmissão da mensagem, na minha comunicação, então por isso que vocês estão quietinhos, é isso? Super competente, é porque todo mundo tá Sim, quieto. foi. É porque deu para entender tudo certinho, por isso que não teve dúvidas. Legal. Gostaram desse assunto, pessoal? O que vocês acharam? Bacana, importante? Bom, Sim, é muito importante. A gente tem que tomar bastante cuidado com a maneira que a gente expressa as palavras, né? Uhum. Mais alguém? Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode falar. No começo, o senhor falou sobre quem faz curso de RH, estuda um pouco de administração, algumas coisas, né? Uhum. E eu, no caso, que estou cursando técnica em RH, se eu quisesse se eu me interessasse em trabalhar assim, em técnica em administração, feito o curso, mas com a base que eu tive no RH, eu posso ou precisa do curso? A atividade de um técnico ela é voltada para operações, né? Quando você faz o técnico em recursos humanos, você vai ser capacitada, apesar de ter conhecimentos de gestão, mas o curso ele será focado para as atividades, para os processos de recursos humanos, tá? Já o curso técnico de administração vai ser focado para as atividades administrativas. Então, enquanto o RH ele é focado nas atividades de RH, o técnico em administração ele é mais abrangente, ele já fala das atividades, dos processos que acontecem em toda a empresa. O profissional de administração ele é capacitado para atuar em absolutamente qualquer área da empresa. Dentro de administração, nós temos alguns conceitos, alguns princípios de RH, mas não é focado como é o curso de RH. Assim como dentro de RH, nós temos alguns conceitos, alguns princípios de administração, mas não é focado como é o curso de administração. Não significa que você não vai conseguir trabalhar em função de administração tendo o técnico de recursos humanos. Mas as ferramentas que você vai aprender talvez não sejam suficientes para você atuar de forma plena, com domínio dentro da área administrativa, entendeu? Já no RH você vai ter um conhecimento muito maior, uma capacidade muito maior de atuação. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Imagina. O que mais, queridos? Tranquilo? Então, pessoal, esse é o nosso trabalho de hoje, esse é o nosso recado de hoje, tá? Espero que vocês, desde hoje, né, desde a primeira aula desse conteúdo, dessa matéria, que vocês possam utilizar esses conhecimentos no cotidiano de vocês, no lugar onde vocês trabalham, com as pessoas com quem vocês convivem, porque quanto mais vocês praticarem, mais habilidosos vocês serão. Lembrem-se que nós estamos desenvolvendo competências, né? Então, vocês adquiriram hoje o conhecimento. Coloquem esse conhecimento em prática sempre que puderem, para que vocês se tornem cada vez mais habilidosos, cada vez mais capazes em realizar essas atividades. Isso vai fazer muita diferença para vocês. Se você trabalha em uma empresa, pratique, coloque em prática
Coloque em prática agora mesmo. Se você for mandar uma mensagem para alguém, lembre-se, você está comunicando. Preste atenção na maneira como você compõe o código, preste atenção na mensagem que você transmite, preste atenção em possíveis ruídos na sua mensagem para que a pessoa não entenda de forma errada aquilo que você está tentando transmitir, tá bom? Lembrem-se que a responsabilidade pela mensagem não é só de quem recebe, mas é de quem transmite também. Tem aquela história de que eu sou responsável pelo que eu falo, mas não sou responsável pelo que você entende. É mentira! Nós somos responsáveis pelo que o outro entende, sim, porque ele interpreta a partir do nosso código, a partir da mensagem que você transmite. Então, se você transmite uma mensagem incompleta, danificada, ele vai entender de forma errada, de um jeito muito mais fácil. Então, nós somos, sim, responsáveis pela mensagem que nós transmitimos. Coloquem isso em prática para ontem. Quanto mais vocês praticarem, melhores resultados vocês terão. E depois, futuramente, né, quando nós fizermos uma avaliação sobre esse conteúdo, você terá a sua experiência falando a seu favor, tendo aí a possibilidade de dar até mesmo exemplos de situações que você já viveu praticando esse conhecimento. Certo, queridos? Muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, obrigado por terem vindo. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo e que ele seja bastante útil para vocês do ponto de vista profissional. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Boa continuidade aí no próximo período, na próxima aula. E nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Um bom começo de fim de semana. Boa noite, professor. Valeu, Boa gente. noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Valeu, muito obrigado.